Márcio de Oliveira Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Olha, senhores, eu já falei inúmeras vezes em nossos canais que aqui no escritório nós temos inúmeros casos, infelizmente, casos novos vindos para nós originalmente e casos também antigos, inclusive casos já com trânsito em julgado, ou seja, condenação definitiva, de acusações verdadeiras, mas a maioria falsas, de abuso sexual de menor de idade, de criança. E nesses vídeos passados, eu sempre digo, muito cuidado com isso, cuidado extremo, porque a acusação é muito séria, muito grave e a pena é elevada. Geralmente, essas acusações são tipificadas como estupro de incapaz. Pena alta, estupro. Eu também sempre ressalto que o estupro de vulnerável, estupro de incapaz, para ele ser tipificado, para você sofrer esse tipo de acusação, e não importa se é verdadeira ou falsa, você não precisa ter relações sexuais com o menor de idade, ou com o incapaz, mesmo a pessoa maior de idade, mas que não tem discernimento. Por exemplo, alguém que seja portadora de alguma doença mental. É um exemplo. Uma pessoa maior de idade, mas portadora de uma doença mental, também pode ser vítima de estupro, de incapaz, que é um crime gravíssimo, porque ela não tem consentimento, ela não tem possibilidade de dar o consentimento para você praticar qualquer tipo de ato libidinoso, por exemplo. Né? Tanto a criança não tem consentimento, menor de idade, quanto a pessoa maior de idade, mas que tem algum problema mental, algum transtorno mental. Eles não podem dar o consentimento, por isso é estupro de incapaz. E qualquer ato que você fizer, independentemente da conjunção carnal, então se você praticar a penetração, se você praticar sexo oral, se você praticar beijo lascivo, beijo forçado, se você praticar outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, oral, eu já falei, né? Ou se você tocar a pessoa, as partes íntimas da vítima sem o consentimento, tudo isso é estupro de vulnerável, estupro de incapaz. Então, quando você sofrer esse tipo de acusação, não fique acreditando que apenas porque você é inocente, que nada vai acontecer com você. Ao contrário, preste atenção. Procure constituir um bom advogado, de preferência um advogado criminalista, com experiência nesses casos. Porque a pessoa responsável pelo menor ou pela vítima procura o distrito policial. Ela se entrevista com a autoridade policial, delegado e seus agentes de polícia. Eles vão lavrar um boletim de ocorrência com a narrativa dos fatos e o delegado provavelmente vai determinar a instauração de um inquérito policial. A partir daí começa a investigação policial. O delegado vai determinar que essa pessoa passe por perícia, por um exame médico, passe por uma perícia psicológica, vai determinar a oitiva formal dos responsáveis, a oitiva de testemunhas, vizinhos, parentes, tios, etc., para apurar a autoria e a materialidade. Enquanto isso, você nem está sabendo da acusação, ou se está sabendo, você acha que isso não deu em nada, que a responsável foi até a autoridade policial ouviu e pronto, não vai acontecer nada. Daqui a pouco você é intimado para prestar depoimento, daqui a alguns meses. E aí que você é surpreendido achando que basta você ir até a delegacia de polícia e nada vai acontecer. Quando na verdade você tem que procurar um advogado criminalista, bom, preparado, experiente, para ele ir até a delegacia de polícia com a procuração sua, não levá-lo diretamente a partir da intimação. Quem vai primeiro é o advogado. O advogado vai ter acesso aos autos do inquérito, vai procurar saber quais são as provas que a autoridade policial já apurou, quais são as oitivas, as perícias, se vieram positivas, negativas. Vai conversar com a autoridade policial
para ver se ele consegue passar alguma informação para você acerca do que ele está pensando, do que a autoridade policial imagina. Obviamente que o advogado não vai conseguir extrair muita coisa da autoridade policial, mas o pouco que a autoridade policial e seus agentes passarem para o advogado é, em cima disso, mais os documentos do inquérito, que o advogado vai passar para você o que está acontecendo. Além disso, ele vai marcar uma reunião para te orientar, porque lá quando ele for com a procuração para ter acesso aos autos do inquérito policial, provavelmente a autoridade policial já vai agendar uma data para você comparecer. Se você não compareceu naquele dia da intimação, sozinho. Você não deve comparecer sozinho na delegacia de polícia. O advogado vai ter acesso a tudo isso e vai marcar reunião para te orientar sobre o que a autoridade policial já investigou e sobre o que você pode falar na delegacia de polícia. Você vai narrar para o advogado a sua versão dos fatos e o advogado vai levar essa versão para a autoridade policial no dia do seu interrogatório, no dia do seu depoimento. E aí o advogado vai traçar a estratégia. Ele vai perceber qual é o caminho que a autoridade policial está percorrendo e até onde ele vai chegar com aquela acusação. E em cima disso, o advogado vai orientá-lo sobre o que falar ou sobre o que não falar diante da autoridade policial, porque é muito importante esse ato. Então não basta você receber a intimação e ir lá sozinho, né, se entrevistar com a autoridade policial, porque você vai estar cavando a sua própria cova. Então, o que você tem que fazer? Na primeira acusação, no primeiro ato, procura um advogado. A partir daí, o advogado imediatamente vai procurar a autoridade policial e vai te orientar, vai te defender na esfera policial, para você não ter uma prisão preventiva decretada, para acompanhar as oitivas das testemunhas, para produzir provas em seu favor e para que você não seja preso. E para que o inquérito policial perca força antes de chegar até as mãos do promotor de justiça e até que o promotor de justiça ofereça uma denúncia. Então a função do advogado criminalista é exatamente essa, defendê-lo diante da autoridade policial e fazer com que aquele inquérito, se ele não desaparecer por completo, né, se ele não perder força, que pelo menos ele chegue até o promotor de justiça com a sua versão dos fatos, com as suas provas também feitas pela autoridade policial, para que perca força a possibilidade do promotor oferecer uma denúncia por estupro de vulnerável, ou que ele peça a sua prisão, já com a denúncia, e você vá parar na cadeia, e que você sofra humilhações, que você sofra ilegalidades e abusos na cadeia, porque é isso que acontece, quando você não dá a devida atenção a essas acusações, que são cada vez mais frequentes e cada vez mais comuns de acontecerem. Então, quando você for vítima desse tipo de acusação, geralmente você tio, você padrasto, ou até mesmo pai, vizinho, avô de criança, quando sofrer esse tipo de acusação, fique esperto. Procure imediatamente um advogado, porque se você não der atenção achando que nada vai acontecer, você pode ser surpreendido com uma prisão preventiva ou com uma condenação em penas elevadíssimas. E aí depois é tarde. Aí você vai ficar chorando porque você quer economizar algumas migalhas com o advogado. Então, a tua liberdade não tem preço. As sevícias que você vai passar ou as ameaças no sistema penitenciário, com certeza serão bem maiores do que os honorários de um advogado, de um bom advogado criminalista para te defender desde o início. Então fique atento. Dê o like, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha para o vídeo subir, aperte o sininho. Nos veremos no próximo vídeo. Até lá!